Hoje eu vou te mostrar uma mágica. Com um aparelho que custa menos de R$80, eu vou te fazer economizar alguns milhares de reais. Então, se você não acredita nisso, fica até o final do vídeo que eu te mostro como é que a gente faz com isso aqui. Originalmente, todo carro ele tem que estar entre 90 micras e 120 micras. O detalhe é que esse carro ele não está 100% lavadinho. O aparelho aqui, ó, essa parte de baixo, não conecte muito bem. Vai fazer você economizar uma nota preta só pelo fato de você não pagar o valor que o cara está pedindo. Eu nunca compre um carro antes de fazer isso aqui que eu vou te mostrar. É um detalhe que quase ninguém confere e faz você pagar bem mais caro um carro que vale muito menos. O que eu estou falando é o seguinte: quando a gente vai comprar um carro novo, um carro usado, todos eles têm um valor de negociação. Existe assim, olha a mágica que acontece. Existe o valor que está sendo pedido, o valor da tabela FIPE e o valor que o carro vai ser fechado. E todos esses valores são diferentes. Por exemplo, digamos que o carro que você está procurando seja 60 mil reais na tabela FIPE. O proprietário pediu 61 mil reais. E o valor que você está disposto a pagar é 58 mil reais no máximo, mas você colocou 55 mil reais. Você viu que tem vários valores ali e vocês têm que chegar a um denominador em comum para poder fechar o negócio. E dentre as várias coisas que valorizam um carro usado, é justamente o fato de ele nunca ter passado por nenhum tipo de colisão, batida, arranhão, amassado, nada. E nunca ter sido repintado. Isso sim valoriza um carro. E eu vou abrir um parênteses aqui bem grande. Eu não quero dizer que carros que já passaram por repintura são carros que não prestam. Aí você deve estar se perguntando também se isso vale para carro 0 km. E eu vou te falar, vale para carro 0 km e principalmente para 0 km. Imagina só. No transporte entre a fábrica e a loja, ele passa por cegonha e passa por vários motoristas que vão colocar e retirar o carro. E nisso, além da estrada, pode acontecer algum arranhão, um pequeno amassado, a gente chama de pequenas avarias. E essas pequenas avarias, quando elas são muito pequenas, o lojista ele tem duas opções. Uma delas é mostrar, por exemplo, tem um arranhão na porta do carro. Uma delas é mostrar o arranhão e aí ele abater um valor, que normalmente vai ser bem alto, porque você vai negociar, você está com o poder de compra na mão e o carro está com um arranhão. Então ele pode te dar o abatimento ou mandar fazer a pintura daquela porta, o que normalmente sai mais barato do que o valor que ele vai abater na hora de vender o carro. E o que é que eles preferem? Fazer a repintura. Tá errado isso? Cara, por mim não tem nada de errado, desde que isso ficasse claro. Às vezes o vendedor que está te vendendo o carro, estou falando carro 0 km, tá? O vendedor nem sabe o que aconteceu, não sabe de nada, já passou, já repintou, está lá. E você chega para comprar o seu carro 0 km, você imagina que esse carro está todo filé, 0 km mesmo, não passou por nenhum tipo de repintura, está só com a tinta original, está tudo certinho. E é o que deveria ser. Mas se isso aconteceu, como é que você vai descobrir? A olho nu não dá para você descobrir isso, tá? O pessoal é muito profissional e que bom que eles são profissionais. Já que não dá para descobrir isso a olho nu, a gente tem esse aparelho aqui. Na segunda situação é quando você vai comprar um carro já usado. Eu vou colocar aqui carros, dois tipos de carros. O carro que tem aí até 2 anos de uso, que é um seminovo, e um carro que já tem aí mais de 10 anos de uso. A gente considera sempre que um carro que tem mais de 10 anos de uso, ele já teve algum tipo de repintura. O mínimo que ele repintou foram os para-choques. Porque imagina só, trânsito, cidade, estacionamento, garagem, vários motoristas usando aquele carro, vários donos, cara, ele passou por repintura em algum momento. Já o carro que tem aí seus 2, 3 anos de uso, ele deveria estar intacto. E aí você vai comprar aquele carro e ele está intacto e a conversa do vendedor, do proprietário do carro, né? Você está comprando um carro de um particular, por exemplo, ou de um lojista, a conversa é, ó, esse carro é ótimo, é filé, nunca passou por repintura, é todo original e por ele ser todo original, ele tem um valor mais alto, eu concordo. Um carro que está todo originalzinho, nunca teve um sinistro, nunca teve nada, e aqui eu estou ignorando o restante do carro, tá? Quilometragem, revisões, tá? Não estou falando nem desse ponto, eu estou falando somente do estado de pintura do carro. Então tem essas situações que acontecem e o proprietário vai sempre tentar te vender pelo valor mais alto possível, afinal de contas ele está vendendo e você vai ter sempre que pagar o menor valor possível. É aí que esse aparelho aqui entra. O que é que ele faz? Ele faz a medição da espessura da tinta que está no seu carro ou no seu próximo carro. Significa que ele vai ler a camada de verniz, a camada de tinta, a camada de primer, até chegar na lataria do carro e ele vai te dar um número em micras. Originalmente, todo carro
ele tem que estar entre 90 micras e 120 micras. Aí você se pergunta por que esse valor, por que não um valor só, se o carro é pintado por robôs? É justamente pelo fato da pintura nunca ser precisa, num local ou outro pode ser que tenha tido mais ou menos tinta. E aí você já sabendo que ele tem que ter entre 90 e 120 micras, o que significa que abaixo de 90 ele passou por polimento, né? Natural durante a vida do carro, um polimento lá para tirar micro arranhões ali, tudo bem. Ou se ele está ali com mais que 120, está com 200, 300, 400, 500 micras, cara, ele está com muita massa e significa que ele passou por algum tipo de repintura, o que te faz acender uma luz de alerta. Significa que o carro não é bom? Significa que o carro já foi perca total? Não dá para saber. Mas dá para você sair procurando outros pontos onde é possível você tentar traçar uma história para ver se esse carro tem uma boa história para você comprar ou se esse carro não tem uma boa história. Então eu vou te mostrar hoje a importância desse aparelho e te mostrar como é que faz para você economizar dinheiro quando você tem esse aparelho na mão. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Eu já adianto que na data de hoje ele está por R$ 78, quase R$ 79, ou seja, abaixo de R$ 80. Para você ter ideia, ó, esse meu já está até quebrado aqui de tanto que eu utilizei ele. Porque eu utilizo esse aparelho tanto para mim, quando vou negociar um carro para o meu uso próprio, quanto para terceiros. E quando alguém me chama para só avaliar a lataria do carro, só avaliar se ele já foi repintado, eu cobro o valor de R$ 100 para passar esse aparelho e dar um diagnóstico de cada parte do carro. Então eu verifico tudo do carro e digo, ó, onde teve pintura está aqui. Então quem vai comprar já sabe se o carro realmente vale aquilo e se o carro realmente é um carro extra que nunca teve retoque, repintura ou não. Então é muito válido você ter esse aparelho, ainda que você não entenda nada de carro. E é justamente para você que não entende nada de carro, quando alguém vier com esse papo de que o carro é extra, você diz, com licença, posso ver? Eu vou te dar uma demonstração hoje de como é que isso aqui funciona. O detalhe é que esse carro, ele não está 100% lavadinho, porque eu lavei ele pela manhã para fazer essa gravação, mas deixei lá de fora, caiu um sereninho e uma poeirinha se formou aqui em cima. E essa poeirinha dá diferença sim. Mas vamos aqui ao uso do aparelho, ó. Eu não vou fazer o vídeo hoje mostrando como a gente configura o aparelho, como calibra. Eu já deixei ele calibradinho, o que é que você tem que fazer? É somente liga o aparelho, ele dá um bip e aí ele vai mostrar algumas mensagenzinhas à medida em que você vai fazendo a medição das micras. Vamos imaginar que eu vou ver primeiro esse capô. O que é que eu gosto? De pegar 3 ou 4 pontos diferentes no capô para saber se em algum lugar ele teve alguma repintura. Ó, eu venho para aqui, só faço colocar ele aqui em cima e ele deu 009. 009 significa que ele tem exatamente 90 micras nesse ponto. Vou pegar esse outro ponto aqui e ele deu 0,10, ou seja, ele tem 100 micras nesse ponto. Como eu falei, ele nunca vai dar 100% igualzinho 90 micras. Nesse caso aqui também entra a questão da poeira, da chuva, né? Mas mesmo quando ele está limpo, bem lavadinho, ele nunca dá igualzinho porque há sempre uma diferença na hora da repintura, ó, 110 micras. Então, considerando que ele está levemente sujo, ele deu aqui entre 90 e 111 micras, significa que esse capô ele nunca passou por uma repintura. Quer dizer que o carro em si totalmente nunca passou? Não. O que é que você tem que fazer? Vamos testar mais coisas. Vamos pegar aqui essa porta. Ó, você vem aqui na porta, encosta o aparelho. Ele deu 150 micras. Um detalhe aqui aqui pode estar um pouco mais sujo, então você vai para outro local, ou a posição pela curvatura da porta do carro, né? Essa curvatura pode fazer com que o aparelho aqui, ó, essa parte de baixo, não conecte muito bem, fique um pouco dançando assim, então vai dar diferença. O ideal é você fazer várias medições, ó, 007, ou seja, 70 micras. Aí eu vou pegar outro ponto, ele deu aqui, ó, 013. E aí você sai aqui em vários pontos. Ó, essa porta ela também não passou por repintura. Antes de comprar esse carro, eu fiz toda a leitura da lataria do carro, então eu sei o que aconteceu com ele, eu estou com ele há alguns meses apenas e eu não repintei nada. E aí você sai, ó, vou pegar não porta de novo, vou pegar essa parte aqui da lataria aqui atrás, ele deu 13, ou seja, 130 micras. Considerando aqui uma camada de poeira e sujeira, então a gente considera que está dentro do esperado.
o teto aqui deu 0,10, significa que ele está com 100 micras. Eu não vou fazer isso no carro inteiro, para o vídeo não ficar tão longo. Agora imagina que você está indo comprar o carro 0 km, o carro dos seus sonhos, e você chega com esse aparelhinho e acaba passando no carro inteiro e acaba encontrando que tem um retoque em alguma parte do carro. Você vai evidentemente ou desistir da compra ou você vai negociar um novo valor com o lojista, que ele pode até dizer, não quero não, vou deixar passar e eu vou vender esse carro a outra pessoa que não vai usar esse aparelho. Eu tenho uma história que isso certa vez aconteceu comigo quando eu fui comprar um carro, ele era usado esse carro, era de um senhor. Esse carro tinha acho que menos de 5 anos de uso, era um C3. E esse carro, o único dono, ele tinha nota fiscal para comprovar que o carro tinha sido dele a vida inteira. E aí eu acabei olhando para o carro, gostei do carro e pedi permissão para passar esse aparelho no carro, que era dele, né? E eu fiz isso no carro inteiro, só que ao chegar na lateral esquerda do carro, ela estava toda repintada. E aí quando eu mostrei para ele, ele parou e disse, não, esse carro nunca foi repintado, esse carro eu comprei 0 km. E eu nunca pintei esse carro para nada, a não ser para-choques, mas para-choque não entra na conta, porque o para-choque é aquela coisa que todo mundo encosta, né? Então, para-choque não entra nessa conta, tá? Então, evidentemente que a primeira coisa que ele pensou foi, eu estava fraudando o aparelho, né? Fraudando a leitura ali, e aí ele pediu para ele mesmo medir. Então, eu mostrei para ele como era que funcionava, ele fez a medição de um lado do carro, e aí deu tudo certinho. Do outro lado, que foi o lado que tinha sido repintado, deu a diferença, era uma diferença muito grande. O que a gente imagina é que duas coisas podem ter acontecido, né? A primeira delas é que alguém pode ter usado esse carro e acabou uma viagem, 5, 10 dias fora, acabou um arranhão, uma batida, alguma coisa e acabou mandando fazer o serviço em uma oficina. Outra coisa que pode ter acontecido é que na concessionária que ele comprou esse carro, passou por algum retoque. Como eu falei, né? Pode ter sido na cegonha, durante o transporte, em algum momento aconteceu alguma coisa e a concessionária resolveu somente pintar o carro e aí não avisou o comprador, ele só iria perceber isso anos depois. E agora você se pergunta, onde é que eu posso perder dinheiro se eu comprar um carro que já foi repintado na hora que eu for vender esse carro novamente? Olha, todos os carros, quando a gente vai vender ele, deixar em concessionária, o que é que o pessoal faz normalmente é fazer uma vistoria cautelar. E nessa vistoria cautelar, adivinha o que é que eles usam? Isso aqui. E aí ele vai te dar um histórico do carro inteiro. E ainda que você não tenha arranhado esse carro, não tenha repintado, ele vai perder valor na hora que a loja for pegar esse carro ou na hora que alguém for comprar esse carro. Por que vai perder valor? Porque esse carro já passou por repintura. E aí se você não sabe disso, você que dança, né? E você deve estar se perguntando, tá, tudo bem, eu passei o aparelho, vi que esse carro que eu vou comprar, ele passou por algum processo de repintura. O que é que eu faço agora? Eu gostei do carro. Olha só. Primeira coisa que eu te digo é você dar uma buscada na olho no carro para saber o histórico real do carro. O histórico real que eu digo é, às vezes foi somente um motoqueiro que passou, arranhou uma porta e aí o cara repintou a porta. Tudo bem, até aí tudo bem. Ou pode ter acontecido aqueles casos em que o carro passou por uma batida severa e ele passou pelo seguro, né, foi recuperado, vamos dizer assim. Ele tem alguma, às vezes você nem atentou para isso, tem alguma restrição no documento, você nem viu isso, e a olho no carro, ela vai te dar um histórico completo do que aconteceu com o carro durante o tempo que ele estava rodando por aí. Então é muito válido você primeiro verificar no olho do carro, se não tiver nenhum registro severo de sinistro, então aí vocês podem negociar o valor do carro, evidentemente, um abatimento, e aí se o cara quiser realmente vender o carro, ele não vai se importar de tirar aí, sei lá, R$1.000, R$2.000, a depender da extensão, né, da repintura que foi feita nesse carro. Agora pensa só, um aparelhinho que custa R$80 vai fazer você economizar uma nota preta só pelo fato de você não pagar o valor que o cara está pedindo. Isso aqui acontece muito de você acabar desarmando o vendedor do carro. Funciona assim, você vai olhar o carro e aí você fala, né, que gostou do carro, tudo bem, e aí você quer passar esse aparelho. Pede autorização, evidentemente, tem pessoas que não autorizam, então quem não autoriza eu já nem olho mais o carro, para mim morreu a negociação. Mas depois que você passa esse aparelho, caso seja necessário você fazer uma negociação, então no mínimo você vai dizer, tira R$100. Claro que isso não vai acontecer, né? Digamos que o carro tenha aí repintura na lateral esquerda inteira, de paralama a paralamas. Você vai pedir para retirar aí pelo menos uns R$2.000, porque o carro já perdeu valor
e ele não é já tão original assim. E não existe apenas esse modelo de aparelho aqui para você comprar, existem alguns mais precisos, mas esse simples aparelho aqui tem me feito economizar e ganhar muito dinheiro. Então eu não indico outra coisa mais essencial do que um tipo de aparelho desse aqui na hora que você vai comprar um carro novo ou usado ou o seu próximo carro. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele tenha sido útil para você. E se você quer encontrar esse aparelhinho aqui, vai na descrição que o link está lá. E quando você compra pelos links que estão na descrição, você acaba ajudando o canal para que a gente possa produzir mais vídeos como esse que vão com certeza te fazer economizar dinheiro. Ó, eu mesmo já economizei muita grana com isso. Na verdade, eu não só economizei, né? Eu também ganhei dinheiro com isso porque eu trabalho fazendo esse tipo de medição em carro de terceiro. Só que eu uso não só esse aparelho, eu uso outro também. O vídeo de hoje é só com esse, mas eu tenho outros aparelhos que fazem outros tipos de medição, inclusive não só em aço, né, que é na lataria do carro, que é de aço, mas faz também a medição em latarias que são de alumínio. Parei aqui só para dizer que se você ainda não é seguidor desse canal, tá na hora de apertar o gostei e de seguir o canal para ter sempre essas dicas aqui que fazem você economizar dinheiro.